Olá, seja bem-vindo a mais um Farol Global, onde apresentamos a situação do mercado internacional, transmitido diretamente aqui dos Estados Unidos. Tivemos ontem um feriado, as bolsas estiveram fechadas na América por conta do Memorial Day, onde se honra aí os heróis de guerra, os veteranos de guerra aqui nos Estados Unidos. Na abertura então da semana, tivemos uma certa estabilidade nos principais índices, o mercado chegou a fazer uma pequena alta, mas virou para baixo no meio da tarde e caminha para um fechamento negativo S&P com algo como 0,4% de baixa. Apesar da retórica mais positiva de Trump hoje pela manhã em relação ao acordo China-Estados Unidos, dizendo que ainda não estão lá os elementos para se fechar o acordo, mas que ele acredita que ele seja fechado, apesar dessa retórica positiva, não houve aí nenhum ato mais claro, nenhuma postura mais forte sugerindo que nós vamos ter algum acordo no curtíssimo prazo, apesar de eu manter a opinião que provavelmente teremos esse acordo em algum momento. O mercado parece já olhar para outros fatores, nós temos aí os títulos do Tesouro Americano, os Treasuries, oferecendo o menor patamar de juros em praticamente um ano. Os Treasuries de 10 anos aí por volta de 2,2%, 2,3% ao ano de yield, sugerindo aí uma desaceleração da economia global. O Fed pode iniciar um processo de diminuição da taxa de juros em breve, o que seria um forte sinal de retração econômica em algum momento. Obviamente que isso não é muito positivo para as ações, tampouco é positivo para o mercado de emergentes. Tivemos um desdobramento relativamente positivo na Europa, positivo para os mercados, pelo menos. Havia uma expectativa, um temor do mercado que nós tivéssemos um ganho mais substancial de partidos chamados de eurocéticos, aqueles que defendem mais autonomia para os Estados-membros ou até mesmo uma dissolução da União Europeia. Apesar desses partidos terem ganho terreno, especialmente em países como a Itália, a França e a Polônia, nós não tivemos um nível muito grande aí, de crescimento desses eurocéticos, o que diminui o risco de um colapso da União Europeia no curtíssimo prazo. Por outro lado, no Reino Unido, a gente viu fortalecido o partido que foi criado como uma ala que saiu do Partido Conservador, que favorece o Brexit. E o candidato que está na frente aí no Partido Conservador para ser o novo primeiro-ministro, Boris Johnson, ele defende até mesmo a saída sem acordo do Reino Unido da União Europeia, o que pode gerar mais volatilidade, só que o mercado trabalha no curto prazo, essa volatilidade pode acontecer mais para outubro, quando foi colocada a nova data limite para se chegar a uma posição em relação a como se dará ou se não dará a saída do Reino Unido da União Europeia. Então o que nós vemos é um novo arranjo político na Europa, com os partidos tradicionais diminuindo a sua votação, os de centro-esquerda e centro-direita. É um movimento global, anti-establishment, mas um crescimento forte dos verdes, especialmente na Alemanha, que tem uma posição pró-União Europeia, uma posição mais socialista na economia, mas não tão radical contra outros partidos de esquerda. Da mesma forma, nós temos aí o crescimento do movimento nacionalista, mas que vai adotando um tom mais de independência maior dentro ainda de uma União Europeia do que a quebra da União Europeia, o que diminui a chance de alguma ruptura no curtíssimo prazo. Já na Itália, a situação é um pouco pior do ponto de vista dos mercados. Nós temos o ministro Salvini ganhando mais poder político. O seu partido, a Liga, ganhou mais alguns assentos aí no Parlamento Europeu. E a posição do Salvini é de
maior conflito com a União Europeia, especialmente em relação ao orçamento, né? Ele quer aumentar o déficit da Itália, que já é um país que está muito endividado, e Bruxelas sugere até a possibilidade de punir de maneira mais efetiva a Itália caso esse movimento seja feito, né? Então, os bonds italianos acabaram perdendo valor e chegando aí a um yield bem alto em relação a outros países que estão numa situação fiscal até parecida com Portugal e Espanha, né? Mas de uma maneira geral, diminuiu a temperatura política na União Europeia com essa votação do Parlamento Europeu no domingo. Okay? No Brasil, nós tivemos manifestações no domingo a favor da agenda do governo. Foram manifestações bastante significativas que agregaram capital político a Bolsonaro. E nós já vimos hoje alguns reflexos possíveis, né, dessas manifestações, que foi uma certa aproximação dos poderes. Havia aí um movimento de isolar Bolsonaro através de um parlamentarismo branco, muito se falava até nos corredores da Câmara em impeachment, mas com essa demonstração de apoio, isso deu uma arrefecida e houve aí aparentemente uma certa aproximação dos poderes. O próprio Rodrigo Maia dando uma declaração hoje que quer votar a reforma da Previdência, pelo menos na comissão, né, até meados de junho, o que pode provocar a votação da reforma ainda no primeiro semestre, né? Houve também uma demonstração popular de apoio à reforma da Previdência, vai se gerando um certo consenso de que ela é necessária. Falta saber qual vai ser o tamanho dessa reforma, né? Então, essa sinalização de aprovação da reforma da Previdência e de aproximação dos poderes, houve essa assinatura de uma carta, né, em prol da recuperação econômica do país pelo presidente Bolsonaro, o presidente do STF e o presidente da Câmara e do Senado, sugere aí uma agenda pelo menos blindada em termos políticos mínima para o país não colapsar, né? Teremos hoje também a votação da medida provisória da reforma administrativa. O próprio Bolsonaro sugeriu abrir mão do COAF com o Moro para que não se perca o prazo, né? Se não for votada essa medida provisória até segunda-feira, nós teríamos aí um certo colapso da estrutura do governo que teria que ser aumentada, os gastos teriam que aumentar mais ainda, o que geraria uma grande confusão nesse momento ainda, né, de crise econômica, de dificuldade de se dar maior ritmo às reformas, né? O mercado gostou dessa aproximação, nós tivemos uma alta hoje do EWZ, o ETF de Brasil, de mais de 3%, agora no finalzinho do pregão dá uma refrescada, mas é composta essa alta pela alta do Ibovespa e pela pequena queda do dólar, né? Esses são os destaques do dia. Agradeço aí a atenção de todos e desejo uma ótima tarde a vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.